Dentro de cada uma das nossas células existe uma atividade simplesmente frenética, uma fábrica microscópica que não para de produzir as peças essenciais da vida, as proteínas. Mas olha que interessante, depois de criadas, nem todas elas seguem o mesmo caminho. Nessa análise, a gente vai seguir a jornada incrível de uma proteína, descobrindo como a produção dela se divide em dois destinos muito, mas muito diferentes e por que essa divisão é fundamental para tudo funcionar direitinho. A resposta, para ser bem direto, é não. E a resposta mais longa revela um dos sistemas de logística mais sofisticados e essenciais de toda a biologia. A forma como uma proteína sintetizada determina onde ela vai trabalhar e qual vai ser a função dela. Vamos mergulhar nisso, então. Esse aqui é o nosso mapa para essa jornada. A gente vai começar pela decisão fundamental que cada proteína enfrenta. Vamos seguir o sinal que envia numa viagem especial. Visitar as organelas que a processam e, finalmente, ver onde ela cumpre a sua missão. Tudo começa aqui. No exato momento em que uma proteína nasce, ela se depara com uma encruzilhada. O seu código genético contém não só as instruções para a sua estrutura, mas também para o seu destino. E essa encruzilhada divide as proteínas em dois grupos principais. De um lado, temos as proteínas livres. A produção delas é bem direta, são feitas e liberadas ali mesmo no citossol, aquela solução que preenche a célula. Do outro lado, as não livres, que embarcam numa viagem complexa, através de um sistema de membranas para alcançar seus destinos específicos. É o primeiro nível de organização da célula para garantir que cada trabalhador chegue ao seu posto correto. E esses destinos são muito diferentes, viu? As proteínas livres trabalham no coração da célula, no citosol, no núcleo, nas mitocôndrias. Já as não livres, por outro lado, são destinadas a fazer parte das membranas, a trabalhar dentro de outras organelas como o retículo ou o Golgi, ou até mesmo a serem exportadas para fora da célula, como os hormônios que viajam pelo nosso corpo. Agora, o que é muito legal aqui é a visualização dessas duas linhas de produção. À esquerda, a gente vê um polirribossomo livre produzindo proteínas que ficam ali no citoplasma. Mas reparem na direita, os ribossomos estão fisicamente presos na membrana do retículo endoplasmático. Isso quer dizer que as proteínas são injetadas diretamente para dentro dele à medida que são feitas, começando a sua viagem especial. Duas fábricas, dois processos totalmente distintos. Certo, mas como é que a célula decide que caminho uma proteína deve seguir? A resposta está num pequeno bilhete que a própria proteína carrega consigo desde o comecinho. O ponto crucial é este. Não importa o destino final, todas as proteínas, sem exceção, começam a sua vida da mesmíssima maneira. Num ribossomo livre, flutuando no citossol. A diferença acontece logo nos primeiros momentos da sua existência. Para as proteínas não livres, acontece um desvio fascinante. Assim que a tradução começa, a primeira parte da proteína a ser feita é uma sequência especial, o péptide sinal. É como se fosse uma etiqueta de endereço. Uma outra molécula vê essa etiqueta, agarra o complexo todo, põe a produção em pausa e o leva para o endereço certo, o retículo endoplasmático. E a molécula responsável por essa tarefa é a PRS, a proteína reconhecedora do sinal. Pensem nela como o gerente de produção da célula. Ela identifica as proteínas que não pertencem ao citosol para a linha de montagem e redireciona tudo para a fábrica especializada. É um passo de controle de qualidade essencial para evitar o caos. Uma vez que a PRS entrega o ribossomo, a produção recomeça, mas agora a proteína está sendo fabricada num lugar completamente diferente, a primeira parada da sua jornada, o retículo endoplasmático rugoso. O nome rugoso vem exatamente desses pontinhos que a gente vê na superfície dele. Cada ponto é um ribossomo que atracou ali para terminar o seu trabalho. À medida que a proteína é sintetizada, ela é enfiada através da membrana e entra no interior do retículo, um ambiente protegido onde pode começar a se dobrar corretamente. O RER é muito mais do que um simples local de produção. É uma vasta rede de membranas que se conecta ao próprio núcleo da célula. Ele tem receptores específicos que funcionam como uma doca de atracagem para o complexo da PRS com o seu ribossomo. É aqui que as proteínas são finalizadas, começam seu processo de dobramento tridimensional e sofrem as primeiras modificações. É uma verdadeira oficina de acabamento.
Depois de serem processadas no RR, as proteínas ainda não estão prontas. Elas precisam ser organizadas, empacotadas e enviadas para os seus destinos finais. E para isso, são enviadas para o centro de logística da célula, o complexo Golgi. E esta ilustração é brilhante, mostra todo o processo. As proteínas chegam do RR em pequenas bolhas de membrana, as vesículas, que se fundem com o lado de entrada do Golgi, a chamada face cis. Depois, elas viajam através das suas várias camadas, as cisternas, sendo modificadas pelo caminho. Finalmente, saem pelo lado de saída, a face trans, já devidamente embaladas e etiquetadas. A gente pode dividir essa viagem pelo Golgi em 3 etapas bem claras. A chegada, onde as matérias-primas são recebidas, o processamento, onde elas são refinadas e organizadas, e o envio, onde o produto final é empacotado e etiquetado para a entrega. É o sistema postal da célula em plena ação. Depois dessa jornada complexa de produção e empaquetamento, as proteínas estão finalmente prontas para cumprir suas funções. Vamos ver agora alguns dos seus principais destinos. Um destino muito comum é a própria fronteira da célula, a membrana plasmática. As vesículas do Golgi viajam até a superfície e se fundem com ela, entregando proteínas que vão se tornar canais para a passagem de substâncias, receptores que recebem sinais do exterior ou âncoras que dão estrutura à célula. Outras vesículas estão cheias de enzimas digestivas. Essas vesículas são os lisossomos. Eles funcionam como o sistema de reciclagem da célula, quebrando resíduos, organelas velhas ou até invasores como bactérias. Tudo isso graças às proteínas especializadas que receberam do Golgi. E, finalmente, muitas proteínas são feitas para serem exportadas. Esta imagem de uma célula caliciforme é um exemplo perfeito. Ela está literalmente lotada de vesículas que contêm muco que vai ser liberado para o exterior. O mesmo processo acontece com células que produzem hormônios como a insulina, que são liberados na corrente sanguínea para atuar em outras partes do corpo. Então, para resumir, nós temos 2 caminhos bem distintos. A via citosólica, simples e direta, que envolve apenas o ribossomo, e a via não citosólica, uma linha de montagem complexa que requer a coordenação do ribossomo, do retículo endoplasmático rugoso e do complexo de Golgi. Uma distinção fundamental para a organização e a eficiência da vida celular. E isso nos leva a uma última reflexão. Imaginem só as consequências se esse sistema de etiquetas e endereços falhasse. Proteínas digestivas liberadas no citosol, hormônios presos dentro da célula, receptores de membrana que nunca chegam à superfície. A ordem daria lugar ao caos, mostrando o quão vital é essa jornada de 2 destinos para a sobrevivência de cada célula e para a nossa própria sobrevivência.